Gostaria de ler um texto com os irmãos hoje, da palavra do Senhor. Nós estamos numa semana que é dito em muitos lugares como Semana Santa, né? Que é um período que se comemora a Páscoa também, que é no domingo, né? Que já é agora já o domingo de Páscoa. E eu gostaria de ler um texto que fala um pouco sobre isso. Esse texto está no livro de Êxodo, no capítulo 12. Inclusive, na minha Bíblia aqui tem o título assim, A Páscoa. Mas em Êxodo, no capítulo 12, eu vou ler somente alguns versículos, tá bom? Vou ler capítulo 12, versículo 12 em diante. Diz assim: Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebre-no como um decreto perpétuo. Aqui, meus irmãos, aqui nós estamos diante, né, da passagem aqui do Senhor, da palavra do Senhor, que vai nos falar sobre a Páscoa. Êxodo capítulo 12 e os versículos sobre esse momento especial que a Igreja do Senhor vive e que nós podemos nos alegrar. Ele diz aqui, olha, nós sabemos essa história, né, porque elas estão em filmes, estão em tantos lugares, estão em novelas, fala da 10ª praga, que seria a morte de todos os primogênitos no Egito. Mas o Senhor fez um pacto com o seu povo, e o pacto era: vocês vão passar um sangue na porta de vocês, e a casa que tiver. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo de número 5, olha só como diz aqui no verso 7. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Tudo era um símbolo, meus irmãos. Aquilo que aconteceu ali no Egito era um símbolo. Então, para o judeu tinha esse significado do que aconteceu lá. Mas para nós cristãos, Cristo é o Cordeiro Pascal. Cristo é aquele que nos tira da morte para a vida. Cristo é aquele que nos tira da escravidão para a liberdade. Cristo é aquele que liberta, que cura a nossa vida, que muda a nossa alma. Cristo é aquele que transforma o nosso choro em riso. Cristo é aquele que modifica. Cristo é aquele que marca nossas vidas. Olha só, o cordeiro, o sangue na porta livrava o povo no Egito. Lá em Josué, o lenço vermelho na porta, na janela, salvou Raabe e a sua família. E em nós, meus irmãos, o sangue de Jesus, que é melhor do que o sangue de bodes, que é melhor do que um lenço vermelho na janela. O sangue de Jesus é que nos purifica, nos livra de todo pecado, da morte, do pecado, do juízo. O sangue de Jesus é quem muda a nossa história. E Cristo não é um cordeiro, não é um bode que foi sacrificado, mas Cristo é o nosso Senhor, que sem pecado, que sem ter feito nada de errado, Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Cristo, que é a esperança da nossa vida, Ele é aquele que tira o pecado e que nos liberta. Então, o que é a Páscoa para mim e para você, meus irmãos? Páscoa não é simplesmente um evento histórico do Egito. Páscoa não é simplesmente a morte ou a libertação de um povo. Mas a Páscoa para mim e para você é Cristo que nos liberta. É Cristo que nos tira da morte e nos leva para a vida. É Cristo que
opera tudo em todos. É Cristo que faz tudo ser diferente. É esse Cristo que muda a nossa vida e que muda a nossa história. A nossa Páscoa é Cristo. E eu queria te falar rapidamente dessa semana. Existem algumas contradições sobre esses eventos, mas eu queria te falar rapidamente sobre o que aconteceu. E nós acreditamos que no domingo que passou, foi quando Jesus Cristo ele entrou em Jerusalém. Então, no domingo que passou, foi quando Jesus teve aquela entrada triunfal em Jerusalém, que ele entrou e que ele estava ali e as pessoas falavam, ora vem Senhor Jesus, e se alegravam com ele. Foi aquela entrada que foi profetizada por Zacarias, foi aquela entrada que Marcos falou, que Mateus falou, que Lucas falou, que João falou. Aquele domingo ele entra em Jerusalém para a celebração da Páscoa. Ali em Jerusalém, meus irmãos, eles se preparavam para esse momento. Para você ter uma ideia, alguns historiadores dizem que na época de Jesus moravam mais ou menos 25 mil pessoas em Jerusalém. Na época da Páscoa, além das 25 mil pessoas, acredita-se que 100 mil pessoas, 100 mil visitantes iam para Jerusalém. Então a cidade ficava um caos, né? E Jesus foi para Jerusalém naquele período também, como ele foi outras vezes com a sua família, ele vai para Jerusalém. E naquele domingo à noite, ele vai para Betânia, onde ele dorme em Betânia, né? Talvez ali pela casa do Lázaro, da Maria, né? Da Marta, ele vai para Betânia. Segunda-feira, meus irmãos, ele sai de Betânia, vai para Jerusalém, ele tem fome, aí ele vê aquela figueira, e aí a figueira não estava dando frutos. E aí ele pegou e disse, não, que essa figueira seja amaldiçoada, já que ela não está dando frutos, que ela seja amaldiçoada. E aí começa todo mundo indignado, reclamando de algumas coisas que Jesus estava fazendo. Jesus vai direto para o templo. Quando Jesus, segunda-feira, chega no templo, meus irmãos, ele vê gente vendendo animal, gente vendendo tudo no templo. Era aquela confusão. Meus irmãos, era o tempo de maior número de pessoas em Jerusalém. E eles estavam usando aquilo para fazer a maior festa, para fazer um monte de coisa. E eles vendiam animais, faziam um monte de coisa. E aí ficou aquela confusão, de tal forma que, pela tradição do judeu, na época do Êxodo, cada família era um animal. Na época de Jesus tinha uma tradição que cada 2 pessoas um animal. Mas não era só isso. O animal era vendido no templo. O sacerdote, ele estava mais interessado em vender o animal do que fazer o sacrifício. A fé começou a ser vendida já ali. Já se vendia fé. E ele viu aquilo, aí quando ele fica com raiva na segunda-feira e ele quebra tudo que estava ali, as pessoas estavam vendendo, comprando, ele fala, minha casa era uma casa de oração e vocês fizeram dela um lugar de ladrões, um lugar de salteadores, e ele fica indignado com aquilo. Mais tarde ele volta mais uma vez, vai para Betânia, onde ele passa a noite. Na terça-feira, meus irmãos, quando ele volta para Jerusalém, está uma confusão. Jesus quebrou as coisas no templo, Jesus está fazendo confusão, vamos matar Jesus, começa a falar, a questionar sobre isso, e ele começa a ensinar por parábolas. Ele fala a parábola dos 2 filhos, ele fala a parábola da vinha, né? Ele fala a parábola do casamento, ele fala sobre o pagamento de impostos a César, ele prega o sermão que nós chamamos de sermão escatológico, ele fala da oferta da viúva pobre, ele fala da morte e ressurreição, eles ficam juntos ali durante um tempo e provavelmente ele volta de novo para Betânia. Quarta-feira, Judas começa a planejar como ele iria entregar Jesus. E ele começa a conversar, isso está lá em Lucas 22, a venda da traição por 30 moedas de prata. E começam a conversar sobre aquilo, e Jesus diz para os discípulos, olha, eu vou ser entregue. Não fiquem preocupados, eu vou ser entregue, eu vou morrer, isso vai acontecer. Aí, de repente, Maria,
a Maria de Betânia entra com aquele perfume e quebra nos pés de Jesus, e Judas fala, deveria ter dado para os pobres, né? E aí Jesus fala, não, isso aqui ó, já é o meu corpo que já vai estar sendo preparado para a morte, porque não vai ter tempo nem de preparar meu corpo para a morte, já vai ser isso aqui, né? E aí eles ficam preocupados, e aí ele dorme ali em Betânia mais uma vez, aí é quinta-feira. Na quinta-feira ele manda preparar a última ceia, que aí ele fala, oh, tu vai encontrar um cara que vai estar dando de beber, e eles vão lá e fazem a ceia. Nessa ceia é que ele lava os pés dos discípulos, isso na quinta-feira. Depois de lavar os pés dos discípulos, fazer a ceia, ele tem aquela conversa difícil com Pedro, dizendo, Pedro, tu vai me negar. Ele tem aquela conversa difícil com Judas, fala, olha, o que tu tem para fazer, vai e faz depressa, porque o inimigo já entrou na tua vida. E aí aquilo tudo acontecendo, aí ele vai orar. Na quinta-feira à noite, quando acaba a ceia, ele vai para o Monte das Oliveiras, que ficou lá no Getsemane, né, como nós conhecemos, e ali ele vai orar. E enquanto ele estava orando, antes de orar, ele consola os seus discípulos, fala, não fique assim, eu vou ser entregue, mas está tudo no projeto de Deus. Depois ele ora pelos discípulos. Só João fala isso. Em João capítulo 17, mostra ele orando pelos seus discípulos. E enquanto ele está ali naquela oração, Judas combinou de, através de um beijo, cometer a traição. E ele, então, beija Jesus, traz Jesus, e por volta da meia-noite, Jesus é preso, Jesus é levado. E ele é levado direto para o Sinédrio. Ele vai na casa do sumo sacerdote e é levado para o Sinédrio, julgado primeiro no meio da religião. A religião não consegue resolver. Sexta-feira o dia já amanhece. Quando o dia amanhece, ele é levado cedo para Pôncio Pilatos, que joga a responsabilidade para Herodes. Herodes interroga ele, mas mesmo assim manda ele de volta para Pilatos. Por volta das 9 horas da manhã de sexta-feira, ele é condenado à crucificação. Então, meus irmãos, hoje que nós estamos aqui numa quinta-feira, né? Foi o dia que o Senhor preparou aquela ceia, foi o dia que o Senhor lavou os pés dos discípulos, foi o dia em que o Senhor orou pelos discípulos, foi o dia em que ele foi para o Getsemane, foi numa quinta-feira como hoje. E o dia amanheceu, que foi a sexta-feira, ele foi levado para Pilatos, levado para Herodes, volta de novo para Pilatos. Pilatos toma a decisão de matar Jesus. Ele é crucificado por volta das 9 horas da manhã. E na sexta-feira, por volta das 3 horas da tarde, Jesus diz ao Pai, entrego a ti o meu espírito, está consumado. E o Senhor morre. Rapidamente é preparado para o corpo ser tirado dali daquele lugar. Rapidamente ele é sepultado, porque no finalzinho da tarde da sexta-feira eles já tinham que estar todo mundo em casa, porque eles guardavam o sábado. E nosso Senhor é sepultado naquele dia. E aí passa o resto da sexta-feira, sábado, e ao terceiro dia, no domingo pela manhã, o nosso Cordeiro Pascal ressuscita. O nosso Senhor ressuscita. O nosso Cristo, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele vem com fogo e glória. Ele vem com toda a força, e ele vence a morte, e ele vence tudo que estava sobre ele. E ele chega para o Senhor, ele diz, eu paguei o preço. Ele fala para Deus, olha, o preço foi pago, o preço, tudo o que estava sobre eles eu levei sobre mim, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Ele nos sarou, ele venceu a morte. E no domingo, meus irmãos, que é o domingo que está por vir aí, é o domingo em que nós celebramos não o coelhinho da Páscoa, não o chocolate, não o ovo, não os presentes,
não um fato histórico simplesmente, mas é o dia em que nós comemoramos, é um dia em que nós celebramos, é um dia em que nós lembramos que o nosso Senhor, que o nosso Salvador morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele é vivo, ele é rei, ele é poderoso. E agora não é o sangue de animais, mas é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Agora, meus irmãos, eu não preciso fazer um ídolo e olhar para ele. Eu não preciso. Eu só olho para Jesus, o autor da minha fé. E ele me salva, ele me cura. Sobre Cristo, ele tem todo o poder de perdoar pecados, de salvar, de purificar. Em Cristo, nós temos a libertação. Em Cristo, ele diz: servi ao Senhor, e ele vos abençoará e tirará do meio de vós as dores, as enfermidades. Esse é o nosso Deus. É Deus Todo-Poderoso, é Deus Santo, é Deus Eterno. Portanto, meus irmãos, Páscoa é lembrar, é celebrar que o nosso Cristo morreu a nossa morte. Que em Cristo nós passamos da morte para a vida. Que em Cristo nós fomos libertos. Que em Cristo a nossa vida foi transformada. Isso é Páscoa, isso é mudança, isso é a passagem. E eu quero, em nome de Jesus, que Deus te proteja, que Deus te guarde, que Deus guarde a tua família, que Deus guarde a tua casa. Eu quero que Deus guarde os teus filhos, os teus pais, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre a tua vida, esteja sobre a tua casa, te livrando, te guardando, protegendo a tua alma. Sabe por quê? Porque ele nasceu, ele morreu, ele ressuscitou, ele voltou para o céu e um dia ele vai voltar. Eu não tenho dúvida, ele vai voltar. E os sinais mostram isso. Ele disse: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, de fomes, de pestes. Vocês ouvirão falar de terremotos. Vocês ouvirão que os homens serão amantes de si mesmos. Vocês ouvirão que vai ter apostasia. Vocês vão ouvir falar por aí que o evangelho vai estar sendo pregado em todos os lugares. Vocês vão ouvir falar sobre isso. E quando vocês ouvirem essas coisas, fiquem sabendo, isso é o sinal que eu vou voltar. E eu quero te encher teu coração de esperança, encher o teu coração de fé para dizer: o nosso Senhor vai voltar. Ele morreu, mas ressuscitou. Ele é vivo, e ele é rei, e ele é Senhor. Ei! A igreja do Senhor, durante todo esse tempo, ela só cresce e se enche de fervor e de alegria e de esperança. Por isso, não deixa a tua alma se abater. Como o Salmo diz: porque estás abatida, ó minha alma, espera no Senhor, porque eu o louvarei. Nós louvaremos ao nosso Deus, meus irmãos. Vamos aproveitar então. Use as redes sociais para falar desse Cristo. Use as redes sociais para dizer: a Páscoa é o meu Jesus Cristo, que me tirou da morte e me levou para o reino do Filho do seu amor. Diga para as pessoas: ei, a Páscoa é a libertação de Cristo na minha vida. A Páscoa é a transformação da minha vida. Ei, a Páscoa não é um lugar que me prende, não é um lugar que prende a igreja ou que cala a igreja, não. A Páscoa, meus irmãos, é a celebração de Cristo que nos dá vida, que nos libertou e que um dia virá nos buscar para morar com Ele para sempre no céu. Celebre isso, celebre durante toda essa semana, celebre com a sua família hoje isso, ore com a sua família sobre isso, fale para a sua família sobre isso, fale de Cristo, fale do Cristo Todo-Poderoso, do Cristo que não pode prender, que não pode nos parar. Esse é o nosso Senhor. Que Deus te abençoe, que você se encha com esta fé no teu coração, que você se encha com a palavra do Senhor, que Ele te guarde e que Ele guarde a tua família. Em nome de Jesus. Vamos orar.